Olá pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou Janaína Sauer, idealizadora da Rosa de Luz, um espaço em São Paulo voltado ao conhecimento, consciência, bem-estar e aromaterapia. Hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre um pouco da questão do coronavírus e aromaterapia. Bom, eu venho acompanhando já algumas indicações de alguns aromaterapeutas nacionais e internacionais, né? É importante ressaltar que, assim, a aromaterapia a gente tem poucos testes com óleos essenciais em humanos e muito menos em especial sobre o coronavírus, né? Não há nada que seja comprovadamente eficiente nem na medicina tradicional, convencional e nem na aromaterapia. O que ocorre, na realidade, que hoje é feito o tratamento sintomático e tentativa de prevenção. Então, a gente pode usar a aromaterapia como uma ferramenta de prevenção. Eu vejo que alguns profissionais até evitam falar um pouco sobre o tema e eu concordo porque é muito difícil. A aromaterapia ela pode ser uma grande ferramenta para quem conhece e para quem estuda, mas quando a gente faz um vídeo é muito difícil porque a gente não sabe quem está aí do outro lado, né? Então, por isso que a gente recomenda a anamnese, é uma questão que a gente fala envolve família, né? As pessoas estão na realidade confinadas no seu núcleo familiar, a gente não sabe qual é a composição do seu núcleo familiar, se você tem crianças, se você tem bebês, se você tem pessoas idosas, pessoas que têm outras doenças. Então, assim, o meu intuito na realidade com esse vídeo não é passar nenhuma receita. O que eu quero é fazer, inclusive, alguns alertas sobre o uso dos óleos essenciais que estão sendo mais indicados aí. Eu estou acompanhando principalmente o Dr. Jean-Pierre. Dr. Jean-Pierre, para quem não conhece, ele escreveu esse livro, que é o livro de óleos essenciais antivirais. Ele teve no Ciaroma e também o Malte Rosel, que tem esse livro, Ensaio sobre Aromaterapia Holística. O Malte é o dono da marca Oxadi, né? E uma das coisas que eles comentam no blog deles é que a mídia francesa em nenhum momento cita o uso dos óleos essenciais. Então não é de se estranhar que no Brasil a gente também não escute falar sobre isso, né? Mas é um fato, nós sabemos, a gente que estuda já sabe que a maioria dos óleos eles são em algum nível antivirais, anti-infecciosos, né? Em diferentes graus. Mas em várias publicações ali a gente vai ver as indicações das propriedades antibacterianas, antivirais, antifúngicas descritas. Um ponto levantado também pelo Dr. Jean-Pierre, que eu achei bem interessante e que passa um pouco desapercebido no dia a dia, é a questão da importância de se cuidar também por causa da gripe sazonal, né? Que ela também mata e que a gente também tem que tomar cuidados pensando nessa questão da gripe sazonal e inclusive fazer essa asepsia aérea que é muito importante para isso, né? Principalmente agora a gente começa a entrar nessa fase de outono e inverno, a gente começa a ficar mais propício a pegar essas gripes. Bom, vamos falar um pouco sobre os óleos que estão aí sendo amplamente recomendados. Eu acho que os mais recomendados são os óleos ricos em fenóis, né, que é uma classe química que inclui aí o carbapenem, o tinol, que são compostos e estão presentes nos óleos de orégano, tomilho, cravo, canela. Isso porque os fenóis eles são considerados os rambos, né, os grandes combatentes aí da aromaterapia. São óleos muito fortes, anti-infecciosos de largo espectro, mas que a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eles são óleos que podem irritar a pele, podem irritar as membranas mucosas. Então, evita utilizar muito se você tiver criança e também muito cuidado com timol e carabapol, porque quando utilizado via oral, eles interferem na questão de coagulação sanguínea em especial, né? Então, tem outras questões aí que têm que ser levadas em consideração. Eu nem vou falar muito da questão do uso oral, tá? Para uso dérmicos, esses óleos ricos em fenóis, eles podem e devem ser utilizados em diluições baixas, né? Então a gente recomenda aí no máximo 1%, porque eles podem causar uma irritação na pele.
e são óleos que são óleos quentes. Então, assim, evita ficar esfregando, massageando, porque ele pode aí realmente causar uma irritação, tá bom? Um outro óleo que às vezes se comenta é o anis estrelado, porque ele foi base para o desenvolvimento de um remédio que é o Tamiflu. Foi um medicamento, na realidade, utilizado na prevenção da influenza. Então, tem algumas indicações que acabam citando o óleo de anis estrelado. Mas é um óleo que contém anetol. E esse componente ele pode interferir junto com medicamentos para diabetes, diuréticos, anticoagulantes. Em especial se utilizados via oral, mas eles devem ser utilizados até na questão mesmo de inalação ou de asepsia aérea, quando a gente tem casos de gravidez, amamentação, pessoas com câncer, estrógeno dependente. Outra classe que é muito indicada, no caso das gripes, é os óleos ricos em 1,8 cineol, que estão presentes em maior quantidade em óleos como Ravintsara, diversos tipos de eucalipto, e temos também os quimiotipos alecrim cineol, murta cineol. Ele é 1,8 cineol, é muito indicado para as questões respiratórias, como expectorante, mucolítico, antipirótico. Mas se você tem preferência, se você tem crianças, dê preferências para óleos como Ravintsara e eucalipto radiata, que são mais seguros para utilizar com criança. Outros óleos também que a gente pode utilizar com crianças e que são bons para essa questão respiratória e bactericida, antibiótica, é o titri, o próprio limão e o louro. Esses óleos são, o louro em especial a partir de uns 6 anos de idade, eles podem ser utilizados com criança. Mas lembra que assim, nada de exagero, às vezes em aromaterapia, principalmente com crianças e pessoas idosas, menos é mais, né? E a gente pode, eu gosto muito da questão energética dos óleos essenciais, então a gente pode lembrar um pouco da energética do louro, né? O louro é o vencedor, né? É o laureado, então ele ajuda a gente a ter confiança, ele reduz o nosso estresse, é útil inclusive para crianças medrosas, ansiosas, ele é muito indicado. Outros óleos que são muito gentis e que podem ser bem úteis nessa questão de asepsia atmosférica são os cítricos, né? Eles são gentis, são ótimos aliados, além de serem super seguros. O limão é ótimo para estudo, para concentração, se você está trabalhando em casa. A laranja é um óleo que pode trazer um pouco de alegria, de leveza para o ambiente. Ele é um óleo de alegria, mas não é aquela alegria eufórica, né? As crianças adoram laranja doce. A bergamota é um ótimo óleo antidepressivo e também tem estudos da bergamota com o titri em asepsia aérea que são excelentes. Uma classe química que eu acho bem interessante são os ésteres, né? Inclusive o acetato de bornila, por exemplo, ele é um anti-inflamatório, que ele é citado nesse livro aqui, Sinergias Aromáticas, que eu estou lendo ele e vou fazer a resenha para vocês. Quando chega na questão ali pulmonar, ela cita o acetato de bornila, ela diz que ele reduz os níveis de citocinas pró-inflamatórias, ou seja, ele é um ótimo preventivo de doenças pulmonares inflamatórias. E o que o coronavírus na realidade faz? Ele provoca a chuva das citocinas, né? Alguns óleos como espruço negro, espruço canadense, abeto da Sibéria, abeto Japão, abeto balsâmico, abeto prata, eles são ricos no acetato de bornila e também são ricos em monoterpenos. E essa combinação é uma combinação bem interessante porque ela age como tonificante e harmoniza as supradrenais. Ou seja, elas vão atuar nesse eixo da suprarrenal, fazendo com que a produção dos hormônios de estresse sejam melhoradas e que eleve um pouco a elevação da cortisona. Então, são óleos ótimos, não só para a questão pulmonar, para evitar essa inflamação,
mas também para manter a gente um pouco mais no eixo, né? E olhando pelo lado energético, quando a gente olha as coníferas, elas são árvores muito antigas, elas são árvores anciãs, são muito sábias. Elas são árvores altas, ajudam a gente a olhar um pouco o todo. Ela traz uma sabedoria, uma calma, um relaxamento embutido nelas. É como se ela falasse, relaxa que nada está no controle, né? E o ancião, ele tem essa sabedoria. Ele sabe que agora as coisas estão no controle, mas amanhã ou daqui meia hora pode não estar. E ele, de certa forma, ele tem uma sabedoria, uma vivência que proporciona a ele a calma de lidar com esses imprevistos, inclusive, né? Falando sobre esse efeito sedativo e calmante, lógico que a gente tem a lavanda, que é um óleo extremamente equilibrante, mas tem também um óleo que a gente fala pouco, que é o ruúde, que ele é indicado inclusive como substituto do pau rosa. Ele é um óleo muito rico em linalol, ele é muito seguro inclusive para as crianças a partir de 3 meses já, e é um óleo que estimula aí de uma forma, lógico, muito mais leve, não é um combatente da primeira guarda, né? Mas ele estimula o sistema imunológico e é um antiviral também. Além de que o aroma dele é extremamente acolhedor, ele é uma delícia de se usar. Aí você vai me perguntar, Janaína, tá bom, qual é a melhor forma então de eu utilizar tudo isso? Vamos lá, porque a gente, como a gente tem um espaço com venda, a gente também percebe alguns equívocos, né, das pessoas cometendo alguns erros na forma de uso. Eu não vou falar de uso oral, como eu falei, isso é realmente para aromaterapeutas com conhecimento mais profundo, que praticam aromaterapia clínica, porque isso é muito pessoal, tem que ser feito uma anamnese muito profundo. Como eu já comentei de leve, tem interações medicamentosas, então é para quem tem um conhecimento mais avançado, e isso é feito muito para aquela pessoa, tá? Vamos falar de asepsia aérea, porque isso é muito importante, né? Para asepsia aérea, você pode usar difusores, nebulizadores e também sprays. Os difusores ideais para óleos essenciais, ele é desse tipo aqui. Ele, na realidade, ele tem um recipiente que vai água e você pinga os óleos essenciais. Ou tem aquele, inclusive, que você coloca na tomada e não vai água, né? Os dois podem ser utilizados. Esse difusor com água, que é umidificador e purificador, o que ele faz tem que ser um difusor especial para óleo essencial, senão vai entupir, vai dar problema, você vai perder o aparelho. Esses difusores, na realidade, o que ele faz é quebrar a molécula do óleo essencial e os óleos são dispersos no ambiente, né? A gente tem que lembrar que mesmo que a gente inale os óleos essenciais, esses óleos, essa química toda, vai de certa forma parar no nosso corrente sanguíneo, né? Se a gente estiver usando aqueles óleos que eu comentei que são o Rambo, né, o esquadrão de batalha ali, tomilho, orégano, cravo, canela, a gente tem que tomar cuidado porque ele pode irritar a nossa mucosa e causar uma certa sensibilidade, né? Você pode fazer o quê? Em especial se você tiver crianças, idosos, o que eu sugiro? Faz aquela sinergia Rambo. Você pode até dar uma suavizada com um outro óleo, que eu falei sobre vários. Coloca num ambiente fechado, né? Sem ninguém ainda. Deixa ali algum tempo e depois tira, coloca em outro ambiente. Você rodizia esse aparelho na sua casa, né, para você limpar, e depois principalmente abre, porque é importante a gente arejar, né, os cômodos, arejar a nossa casa. Só toma cuidado com essa questão e também de não deixar muito tempo. Às vezes a gente percebe que as pessoas ligam o aparelho e deixam o dia inteiro. O ideal do difusor é usar aí entre 20 e 30 minutos e usar de 2 a 4 vezes por dia. Se você deixa isso direto, você acaba saturando o seu sistema respiratório, né?
E aí você pode saturar o pulmão, pode irritar as mucosas, as vias aéreas, pode acabar provocando outros sintomas como irritabilidade, enxaqueca, náusea. Então é importante tomar cuidado. Normalmente para um difusor desse, para cada 100 ml, eles têm vários tamanhos, a gente coloca entre 4 e 5 gotas de óleo essencial. Atente-se também que assim, os animais de estimação, eles são um estudo à parte na aromaterapia, né? Mas eles também podem sofrer a consequência desse impacto da difusão dos óleos essenciais. Atente-se se a sua escolha é adequada para o perfil das pessoas que estão na sua casa, se você tem crianças, se você tem idosos, faça sinergias mais leves, né? Às vezes você pode colocar ali um olhinho uma gota de um olhinho desse batalhão aí de frente, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de variar as minhas combinações, as minhas sinergias. A gente acaba descobrindo até novas combinações, isso é muito gostoso. Se você já apresenta algum sintoma, tosse, muita mucosa, você pode optar por fazer inalação, né? A inalação com nebulizador, ela é um pouco forte, é só para adultos. Eu ainda dou preferência, eu acho que é melhor a gente fazer a inalação com óleo essencial no método antigo, eu acho mais seguro, né? Você coloca água quente numa xícara de porcelana, qualquer coisa assim, pinga ali 2, 3 gotas de óleos essenciais, lógico que vai depender de que óleo que é, se é mais forte você vai colocar menos, e cobre a cabeça com uma toalha. Lembre-se de fechar os olhos para não causar irritação dos olhos, e aí você vai respirando ali aquele vapor, né? Se achar necessário, depois ali de 3, 4, 5 minutos, ficou muito fraquinho, coloca mais uma gotinha, faz mais uns 5 minutos. Para criança, você pode até utilizar o nebulizador, né, o aparelho de inalação, e de repente pode colocar um pouquinho de hidrolato. O hidrolato é muito mais gentil para as crianças, de repente você pode colocar um eucalipto ou até mesmo um olíbano. Aí você fala para mim, Janaína, não tenho difusor, posso fazer um spray? Pode. Ele não é tão efetivo, ele não fica tanto tempo e não distribui tão bem as moléculas no ambiente, né? Ele some o aroma com uma certa rapidez, mas eu digo que é melhor que nada, né? Você ainda pode usar outras formas pessoais, por exemplo, um colar aromático, aquele que você pinga e vai inalando durante o dia. Você pode colocar num guardanapo e ir cheirando esse guardanapo ao longo do dia. Ou você pode, inclusive, uma dica que eu acho bem legal, é ter uma mistura bacana e caso você precise sair, você pingar 1, 2 gotas daquilo na sua máscara para você se proteger na rua, tá? Uma coisa importante que a gente está falando é que quando a gente fala de aromaterapia, a gente não pode esquecer que não adianta a gente querer adequar a personalidade das pessoas que estão em casa para que a gente conviva. O que eu quero dizer com isso? Não dá para você sedar o marido, sedar o filho, sedar todo mundo, põe todo mundo, não dá, né? Criança, gente, precisa gastar energia, não tem jeito. Não adianta você querer que ele fique quietinho ali 24 horas. É quase o mesmo que a gente colocar lavando o dia inteiro, é quase a mesma coisa que a gente pedir para o médico dar Rivotril. Me perdoem a brincadeira, mas infelizmente isso acontece, tá? Lembrando, inclusive, que os nossos filhos, eles são o nosso reflexo, né? Nós estamos falando de aromaterapia. Terapia é a arte de cuidar, né? Além disso, a gente não pode esquecer que alguns óleos, eles acabam tendo, às vezes, um efeito rebote. O que é isso? Se eu uso ele demais, eu mantenho ali a tarde inteira uma lavanda, ela pode dar o efeito contrário. Eu tenho clientes que eu, às vezes, tinham insônia e eu fazia spray para eles dormirem. E aí, os primeiros eu não falava nada e aí, às vezes a pessoa me ligava, Janaína, não está funcionando, coloquei um monte. Falei, esse é o problema. Você colocou demais.
e aí ele dá o efeito reverso e a pessoa acaba ficando acordada. Então tomem cuidado com isso também. Para uso na pele, a gente tem que tomar cuidado com esses óleos aí do batalhão de frente. Quando a gente fala em canela, em cravo, que são ricas em eugenol, em aldeído cinâmico, elas são muito sensibilizantes, são bem dermocáusticas, né? Quando a gente fala canela do Ceilão, folhas e cravo, limita aí o uso em 0,5%. E eu te garanto que é super eficiente, tá? Canela da China, canela do Ceilão, que seja extraído de casca na pele, é 0,05%. Tomilho, orégano, no máximo 1%, porque eles também são fortes e podem causar irritação. Lembrando que esses óleos não devem ter nenhum tipo de... não fique manuseando porque eles já são quentes. Lembre-se aí que a gente tem outros óleos para você fazer sinergias mais amenas, né? As coníferas, eucalipto, o próprio tipri, são mais gentis e você pode fazer essa diluição em creme ou num óleo vegetal. Eu gosto muito da questão de passar essas misturas nos pés. Isso, na realidade, eu aprendi com um tio, que ele falava para mim, olha, se você ficar gripada, não passa Vick Vaporub no peito, nas costas. Passa nos pés, coloca uma meia ou cru e você vai ver como é que o resultado é bom. E é um fato, realmente funciona super bem, eu gosto muito. Se você quiser, precisar sair, qualquer coisa assim, eventualmente, você pode sim passar no peito, passar nas costas, passar na garganta, né? Os especialistas dizem aí que é como se fosse uma armadura de aromaterapia. Lembre-se que se você usar óleos cítricos, eles são fototóxicos, eles podem queimar a pele, então também tenha cuidado. Esse vídeo, como é um alerta, eu não pretendo aqui ficar explicando para ninguém como calcular, né? Como eu falei, é para aquelas pessoas que já fizeram um cursinho e tal, só terem alguns cuidados. E os cálculos estão nos cursos básicos aí de aromaterapia, então você já deve ter aprendido isso, não vou ficar ensinando, ok? Outra coisa que a gente pode utilizar, gente, são os hidrolatos. Os hidrolatos, ele é uma boa solução para uso até com crianças, né? Com crianças e com adultos. Bebês a partir dos 3 meses, se eles estão muito agitados, você pode até diluir na água do banho, né? E aí os mais indicados, a camomila, a lavanda, já falei da inalação, eucalipto, olíbano, ali a partir dos 4, 5 anos, misturado com o soro fisiológico, tá? Os hidrolatos são úteis e seguros até mesmo na ingestão, né? Você pode usar eles na roupa de cama, você pode fazer um spray, então você coloca a parte álcool e a parte água, você pode usar um hidrolato no lugar da parte água, porque eles são gentis, são muito seguros, né? Para ingestão, e eles podem ajudar muito nessa questão dessas alterações emocionais, podem ajudar a elevar o nosso padrão energético, tá? Para ingestão, a gente pode usar uma colherzinha de chá para um copo de água. E aí, algumas indicações que a gente poderia fazer: a camomila romana ajuda a acalmar a agressividade, a agitação mental. A lavanda, que é um ótimo calmante, ajuda a arejar o corpo, o espírito, a mente. O manjericão é um equilibrador para o sistema nervoso, ele traz uma sensação de calma, reduz a tensão. Rosas, a gente sabe que é a planta que tem o óleo essencial com o maior nível vibratório, né? Ajuda a ter alto amor, a lidar com essas turbulências emocionais todas. O palo santo é um aroma maravilhoso, você pode colocar até no difusor ou mesmo fazer um spray para sua cama, para quem não consegue dormir. Hidrolato é tudo de bom, né? E ainda é seguro e ajuda a elevar o nosso padrão vibratório, que é fundamental. Eu quero falar de outras duas questões que eu acho que são muito importantes, que é a questão de eu coloco ou não coloco óleos essenciais no álcool gel, no álcool 70, né? Vou ser muito sincero para vocês, no começo eu fiz um álcool gel especial com óleos essenciais, principalmente para o espaço. O espaço ainda estava aberto, a gente recebia muita gente, então eu tinha uma preocupação muito grande lá.
Hoje, com a reclusão, sinceramente, eu não coloco meus olhos neles, né? Até porque as pessoas hoje que vão lá, normalmente elas já escolheram o que elas querem, elas só vão para retirar, porque a gente continua atendendo pelo WhatsApp, e normalmente as pessoas nem se encontram, né? Mas a gente não precisa colocar óleo neles, né? Nem no álcool gel, nem no álcool de cereais para limpeza. Por que eu falo isso? A gente tem que ter um pensamento um pouco sustentável, né? As pessoas que usam aromaterapia, sem dúvida elas estão usando mais e praticamente os mesmos óleos, né? Então o que provavelmente vai acontecer é que assim, a natureza ela tem o seu limite, até as suas limitações, a gente está usando mais óleo e provavelmente vai haver um aumento de preço dos óleos essenciais por causa disso. É uma questão de oferta e procura, né? Você tem pouca oferta, muita procura, o preço sobe. Por outro lado, o lado bom da história é que a poluição está caindo, muitos fatores que contribuíam para a degradação ambiental estão mais a menos, a gente vai ter aí uma próxima leva de óleos maravilhosos, com certeza. Um outro engano, gente, é as pessoas que na realidade acreditam que o álcool de cereais, que é um álcool 96%, que ele é mais forte que o álcool 70%. Mas não se engane, né? O álcool 70 é o álcool mais eficaz para a questão de asepsia. Se você tem o álcool 96, o álcool de cereais em casa, segundo a farmacopeia brasileira, para você transformar ele num álcool 70, o que você deve fazer? Pega lá a sua balança de cozinha, pesa 100 gramas de água mineral purificada e aí você coloca 76 gramas do álcool de cereais, o álcool 96. Pronto, você já tem um álcool 70. Mas lembre-se, o álcool 96 ele não é melhor que o álcool 70. Né? Uma coisa, gente, que é um fato, e que isso na realidade traz muito medo pra gente, é essa verdade escancarada que a comunidade médica e os cientistas não sabem o que fazer, né? Aliás, esse é o tema de um livro, Médio Médico, que eu já fiz resenha e está no nosso canal do YouTube, que tem olhos para ver, principalmente aquelas pessoas que têm doenças que não sabem como tratar, cada médico fala uma coisa e a pessoa fica numa roda viva, né? Esse livro, Médio Médico, ele fala muito da questão da ingestão de frutas, de verduras, é quase uma recomendação para o DIBER. Aliás, é uma boa fonte para quem quer incrementar a sua alimentação e fortalecer o seu sistema imune. E isso é uma coisa que eu também quero ressaltar, né? A gente, às vezes, valoriza muito o remédio, tanto que muita gente tenta alopatizar os remédios naturais, né? E aí a gente esquece de usufruir da nossa farmácia caseira, da nossa farmácia natural, né? Dando valor só para o óleo essencial. Mas a gente tem uma farmácia, inclusive, na nossa cozinha, né? Então, algumas coisas básicas, assim, use mais temperos, né? Eu falo que o brasileiro gosta muito de alho, cebola e sal. Normalmente ele acha que está temperado. A hora que você descobre, e eu falo porque eu descobri isso, as combinações, os sabores, né, dos temperos, do alho, lógico, o alho é ótimo para gripe, né, mas o manjericão, o orégano, a cúrcuma, o gengibre, salsão, né, um médico fala muito do aipo, do salsão, tomilho, salsa, coentro. Enfim, use e abuse desses temperos. Use as ervas também para fazer infusão, para fazer chás, né? Inventa aí novos blends, novas receitas. Se você não tem nenhuma contraindicação, porque existe, usa cravo, canela, anis estrelado, dá um sabor especial e o principal, ajuda a fortalecer a sua imunidade, né? A gente precisa também cuidar da nossa parte energética, as pessoas sabem que eu gosto muito disso, então um curso de limpeza e proteção. Então, assim, inclui na sua rotina um banho de ervas, né? Nunca experimentou? Experimenta fazer um banho de ervas,
faz uma defumação, isso ajuda a elevar a vibração da sua casa, a acalmar o seu mental, o seu emocional, né? Eu espero que isso tudo ajude vocês a ficar melhor, que vocês não tenham reações, né, com os óleos essenciais, que o uso seja um uso seguro, tá bem? E muito obrigada, espero ter ajudado. Um abraço!